Uma semana aderimos a um novo modelo, mais homilético, que na verdade é uma ferramenta, uma estratégia, porque nós assim, com o modelo desta mensagem em Word, como nós estamos preparando, será mais fácil para quando o nosso site, o grande portal, quando nós tivermos material para isso, vamos colocar no ar. Então já estamos criando esse material em vídeo e agora teremos um material em apostilas, as mensagens da igreja. Todas as mensagens agora ficarão registradas em Word no nosso computador da igreja, e cada uma dessas mensagens que você ouve, quando nós tivermos o portal, elas já estarão lá sendo postadas como um norte, um parâmetro, um paradigma, uma fonte bíblica para o crescimento espiritual da igreja. Então é um trabalho, você sabe, eu sempre fiz a mensagem manuscrito, obviamente com toda a base homilética, introdução, corpo da mensagem, conclusão, mas em Word é um trabalho ainda, tem um a mais. Então louvado seja Deus por essa estrutura e toda essa formação acadêmica, teológica, estrutural, TI, o nosso ministério está criando para o legado dessa obra da graça de Deus, amém? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vivendo segundo a vontade de Deus, 3, a mensagem desta manhã. Assim vamos fazer a leitura da palavra. Assim diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esta palavra abençoe ricamente cada coração. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e amado, ao abrirmos a tua sagrada palavra, os nossos corações são cheios, Pai, cheios de riquezas espirituais, valores cristãos, bíblicos, sabedoria que tu deste ao povo hebreu, ó Deus, e que nos alcançou em Cristo Jesus para falar a todas as nações. Obrigado, Deus, pela revelação da graça de Deus, pelos olhos do coração iluminados, pela herança e pela esperança. Estamos agarrados à tua palavra, corremos para o refúgio, jogamos a âncora para que estejamos em porto seguro. Assim, Paizinho, com estas expressões bíblicas, remontamos os nossos corações, mentes e pensamentos e confissão para aquele que fez a promessa, que é o Deus fiel. Portanto, que cada ovelhinha, ao ouvir a tua palavra, tenha segurança cristã. Cada ovelha, ao ouvir a tua palavra, tenha firmeza e solidez espiritual. Possa aprender biblicamente, cada um de nós, a tomarmos as armas espirituais, os paramentos da nossa armadura espiritual, e assim estarmos prontos para o dia mau, permanecermos inabaláveis e vencermos tudo pelo poder de Cristo Jesus. Assim queremos viver segundo a vontade de Deus. Em o nome de Jesus oramos, e amada igreja de Cristo, povo santo de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, amado irmão Nilson. Família da graça de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a Bíblia chama-nos de
Cartas de Cristo, família e igreja, sem manchas, sem defeitos e sem máculas. Nós temos perseguido nesses últimos dias, pelo conhecimento da palavra, buscado a reflexão dessa questão sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Como entendê-la? Como vivê-la? Como experienciar a vontade de Deus? No decorrer das nossas vidas, muitos de nós somos bombardeados, todos nós, somos bombardeados pelos dardos inflamados, às vezes fortalezas que tentam se instalar no coração e na mente. Diz a palavra que são altivezes que se levantam contra o conhecimento de Deus. E que nós, que apesar de andarmos na carne, temos um corpo carnal, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra este conhecimento de Deus. Então esta é a saga de um cristão, é a eterna luta e busca e caminhada por viver esta vontade, porque nós estamos vivendo o período do desenvolvimento da salvação. Lembra-te que o primeiro texto básico que usamos nesta série foi Paulo aos Filipenses dizendo: desenvolvei a vossa salvação. Foi o texto básico. Ou seja, na teologia explica que há uma doutrina chamada do já e o ainda não. Se você perguntar a um cristão: você é salvo? Sim, eu sou salvo. Mas você é salvo completamente? Você já está na glória de Deus? Você já está diante do Senhor em espírito? Ainda não. Porque a salvação remete o quê? Quando nós pensamos em salvação, pensamos na eternidade, na glória. Mas a salvação, ela começa como sendo a salvação do problema do homem. E qual é o problema do homem? É o pecado. É a salvação do pecado. Então, concernente aos pecados passados, já fomos justificados. Diga graças a Deus por isso. Concernente aos pecados futuros, Deus já nos perdoou também. Diga graças a Deus por isso. Agora, concernente ao hoje, o pecado ainda está presente. O perdão existe, é óbvio, já fomos perdoados, mas ainda lutamos contra o pecado. Ou seja, a salvação só estará absolutamente, a obra de salvação foi completa, mas os efeitos da salvação só serão totalmente completos na glória de Deus. Quando? Quando não houver mais a presença do pecado. Hoje o pecado ainda pode nos tentar. Você passa em frente aquele copo de gelada, uma geladinha, uma lourinha gelada, e a pessoa olha, aí vê aquela espuminha, coisa boa. A pessoa ainda sente: mas você não é salvo? Sim, eu sou salvo, mas ainda tem uma carne que me tenta levar para o pecado. Então, de igual maneira, amado, a vontade de Deus já te foi revelada. Diga glória a Deus por isso. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você conhece a tua posição em Cristo. Você busca viver esta vontade, mas é uma luta. E assim o será até o último dia, quando Cristo voltar. Ou seja, a vida cristã não é tapetes aveludados à nossa frente. É muito antes do que isso um ringue, amado. É uma luta, é uma guerra. Porque a carne milita contra o Espírito. Então nós precisamos de pensar nesta questão e responder. Qual é a nossa atitude em relação à vontade de Deus? Qual é a nossa atitude em relação à vontade de Deus? Olha, a vontade de Deus é que eu tenha uma vida de oração
É verdade, você já conhece a vontade de Deus. Qual é a tua atitude em relação a esta vontade? Você tem ou não tem uma vida de oração? Você está dentro ou fora da vontade de Deus? Isso é uma pergunta retórica. Você com Deus, é o Espírito que vai trabalhar. A vontade de Deus é que você tenha um testemunho cristão perante a sociedade, que você fale de Jesus onde você estiver, a tempo e a fora de tempo. Você já conhece a vontade de Deus, e qual é a tua atitude em relação a ela? Você fala de Jesus? Você evangeliza? Você prega a palavra? A tua atitude de vida é uma boa mensagem para as pessoas, ou é uma mensagem equivocada? Qual é a tua atitude com relação a esta vontade? Você ignora a vontade de Deus? Olha, amado, grande parcela das pessoas ignoram a vontade de Deus. A palavra diz: não te ponhas em julgo desigual, e a pessoa está lá se colocando em julgo desigual. Não deis falso testemunho, e a pessoa adora uma fofoca para contar uma mentira. Não é verdade? Então, qual é a atitude que nós, como igreja, temos perante esta vontade? Não podemos viver ignorando a vontade de Deus, amado, porque Deus fala uma, duas, três, Ele repreende. Há um momento que o coração se petrifica de tal forma que a pessoa se acostuma. Ela já ignora a vontade de Deus, ignora a palavra, e isso já se tornou normal na vida. Primeira vez que a pessoa pecou, ela foi às lágrimas, ela chorou, ela foi. A segunda, já foi uma choradinha menor. A terceira, caiu uma lagriminha de só um olho, o outro nem chorou, só um olho que chorou. Aí já na terceira já não chorou mais. Aí na quarta já está legal, já está acostumado no pecado. E aí o pecado vira um pecado de estimação. A pessoa já acostumou com aquele pecado. Bispo, é normal, é só um pecadinho. Então você tem ignorado a vontade de Deus. Se nós conhecemos a vontade de Deus, não podemos deliberadamente desobedecê-la, amado. Precisamos obedecer à vontade de Deus com alegria. Diga glória a Deus por isso. Então, quem obedece à vontade de Deus, ouça isso que eu vou lhe dizer, amado. Quem obedece à vontade de Deus pode até não ter uma vida fácil, mas certamente terá uma vida mais santa e mais feliz nesta terra. Eu gosto daquela passagem de Jó, quando ele diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Glória a Deus por isso, amados. Então nós enfrentamos lutas. Agora você imagina que não tem a vontade de Deus. O Salomão, o sábio, disse que o bem-estar do ímpio é loucura, porque repentina destruição chegará à sua porta. Então, amada igreja, é bom viver em linha com a vontade de Deus. Isso traz paz para o nosso psiquismo. Isso traz ao mesmo tempo fervor para a nossa alma. E quando as lutas vêm, e sabe, o ladrão tenta matar, roubar, destruir, e o inferno se levanta, você está confiante no Senhor, porque você sabe que está em linha com a vontade de Deus. Então veja o que Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. A Sociedade Bíblica nos ajuda e põe um tema falando que é a santidade da vida. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, primeira epístola de Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de quem? Jesus Cristo, como filhos da
desobediência? Olha, filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que, não, olha aí, amado, por que você vai se tornar, ouça isto, por que você vai se tornar temente a Deus durante o período da tua peregrinação? Por quê? Versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Você foi resgatado pelo precioso sangue, sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam na lei de Moisés. Estejam em quem? Em Deus. Minha amada igreja, meus amados irmãos, igreja de Cristo, mais que vencedores, você tornar-se-á temente a Deus durante toda a tua peregrinação, porque você não foi comprado para o reino dos céus através de prata ou de ouro. Quem te comprou para os céus não foi o dinheiro da conta, não foi a influência de um homem, não foi o tráfico de influência, foi o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos no mercado de escravos. Você se lembra do que Deus falou ao profeta? A mulher dele, depois de ter filhos, o abandonou, foi para o reino do norte, Jerusalém, foi para o reino do norte, tornou-se uma prostituta cultual, e depois, quando estava sendo vendida como escrava, Deus falou ao profeta: vai lá e compra Gomer novamente. E diz que o marido abandonado, traído, cuja mulher tornou-se prostituta cultual, foi lá e comprou aquela mulher. E aí o profeta se colocou diante da nação e disse: este é o amor com que Deus vos amou. Porque vocês têm se prostituído com os outros deuses, vocês têm idolatrado Mamon, vocês têm dado glória para o mundo, mas Deus jamais desistiu de vocês. Em Cristo Jesus, amado, Ele nos comprou. Estávamos prostituídos neste mundo, adorávamos a falsos deuses, andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos a vontade da carne e éramos por natureza carnal inimigos de Deus, andávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus deu seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu pergunto à igreja, resgatada pelo sangue do Cordeiro, comprada por alto preço de Cristo Jesus, tirada do mercado de escravos, retirados da prostituição espiritual, tirados da morte espiritual, aproximados do sangue da aliança da graça de Deus. Igreja que agora tem Deus no coração, igreja que tem Jesus na sua vida, igreja que tem a esperança da palavra, igreja que é noiva sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem máculas.
A minha pergunta é: te deixarás adormecer novamente e te amoldar às paixões da vida velha? Ou darás valor ao sangue precioso de Cristo, vivendo uma vida temente a Deus durante a vossa peregrinação? Esta é a grande verdade que a igreja precisa de saber e ouvir. É a grande questão da vida espiritual para os eleitos que buscam viver a vontade de Deus. Amada igreja, a vontade de Deus é boa, perfeita e ela é agradável. Por mais que um cristão não tenha uma vida fácil, ele terá uma vida mais feliz. Por mais que o cristão não tenha uma vida fácil, ele terá uma vida verdadeiramente liberta. Porque o pecado, você sabe, é mentiroso. Ele diz assim: olha, aqui no pecado está a liberdade. Aqui no pecado está a liberdade. Você pode fazer de tudo. Você faz o que você quiser. Você está livre. Só que essa liberdade é uma mentira. É uma gaiola de passarinho. Quando você morder a isca, o pecado vai te aprisionar. Você vai viver preso no pecado. E quando você quiser sair do pecado, o pecado não vai te abandonar. O pecado vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. E é isso que o diabo, Satanás e o mundo têm feito com milhares e milhares. Então nós, como crentes em Jesus, que buscamos nos portar com santidade e temor em toda a nossa peregrinação, precisamos considerar o alto preço que nós fomos comprados, o sangue de Cristo. Amados, se todos os pastores, teólogos, pregadores tivessem a consciência de quanto sangue foi derramado para que nós tivéssemos a Bíblia impressa e liberdade, se todos nós cristãos tivéssemos consciência do quanto lutamos na história da humanidade, da igreja, para termos liberdade de culto, valorizaríamos o culto racional, valorizaríamos a oportunidade de estarmos na casa do Pai, valorizaríamos o fato de termos uma Bíblia e podermos ler esta palavra, porque a palavra não deve ser perdida pelo meio do caminho. Diga glória a Deus por isso. Então, amado, esta vontade que é agradável, boa e perfeita está disponível. Como conhecê-la e experimentá-la? Paulo está explicando em Romanos 12. Primeiro ele diz sobre a apresentação. Ele diz, Romanos 12: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Ou seja, amado, hoje nós temos uma questão seguinte: nós temos o culto pela internet, é uma bênção. É uma bênção. Quando a pessoa realmente não está podendo vir à igreja, bispo, minha mãe está doente, bispo, houve um problema, bispo, houve uma questão, precisarei ficar em casa, sabe, de forma esporádica, perfeitamente. Agora o cristão que fica 1 mês em casa, 2 meses, 3 meses, 4 meses em casa, alguma coisa está errada com esta vida cristã, alguma coisa está errada com este cristianismo. Ah, mas eu posso adorar a Deus em casa. Então, filho, rasga a Bíblia, porque a Bíblia fala que a igreja é corpo. Não deixeis de congregar. Na verdade, você pode fazer um cristianismo do jeito que você acha, rasgue a Bíblia. Então nós precisamos de compreender esta. Eu fico preocupado quando eu vejo, às vezes, diáconos, diaconisas, pessoas da casa do Pai, 3 meses sem vir à igreja, 4 meses sem vir à igreja. Um dia teve dor de barriga, outro dia foi dor de cabeça, outro dia não tinha ônibus, outro dia estava chovendo, outro dia não sei o que, mas gente, tantos meses sem vir à casa do Pai. Então Paulo está dizendo: apresenteis o vosso corpo. Se você acha, você que está pela internet, não há exceção, a exceção está bem, glória a Deus pela tua vida, é aí mesmo que tem que ficar.
mas aqueles que são faltosos, não estão nem aí para honrar a palavra, se você acha que pode fazer um cristianismo do jeito que você quer fazer, comece por rasgar Romanos capítulo 12. Comece por rasgar a palavra de Deus. E aí depois verás o resultado quando o Pai começa a puxar a orelha. Então a nossa consagração a Deus é uma resposta ao seu amor, é uma reação à misericórdia a nós dispensada. Paulo vem de Romanos 1 a 11, falando da misericórdia, falando da justificação, falando do perdão, falando como fomos comprados, falando que Deus prova o seu próprio amor. E depois de toda esta graça e misericórdia explanadas, Paulo diz: rogo-vos por isso tudo, que você apresente o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Depois, a maneira de conhecer e experimentar a vontade de Deus, depois de apresentar o corpo, o que é? É a inconformação. Olha lá, versículo 2: e não vos conformeis com este século. Amado, se o molde da tua vida é o século, você está fora da vontade de Deus. Conformar-se com o mundo é adaptar-se ao sistema do mundo. Conformar-se com o mundo é abraçar o relativismo moral. O mundo não acredita em verdades absolutas. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conformar-se com o mundo é adotar o esquema do mundo na sua vida. Aí a vida está cheia de gatos, é gato aqui, é gato ali, é um cheque mentiroso ali, é uma nota fria colar, é um problema aqui, é uma coisinha, é o jeito do mundo. Você está conformado com o mundo, você está fora da vontade de Deus. O mundo tem uma forma que está sempre mudando de acordo com as suas conveniências. O mundo não tem o padrão absoluto de conduta da verdade. O mundo está entregue ao relativismo moral e à decadência dos costumes. A igreja de Cristo é a reserva moral da humanidade. Por isso o mundo vai apontar a igreja, o dedo para a igreja, e vai dizer para a igreja: vocês são mentirosos, vocês são fascistas, vocês são isso, aquilo, outro, porque a igreja vai lutar pelos valores morais, éticos, cristãos, que são os valores fundantes da sociedade ocidental. Então nós não podemos, amados, abrir mão dos valores que a palavra de Deus apresenta, porque esta é a nossa inconformação com este mundo. É o molde da palavra da graça de Deus, é o molde bíblico. Depois Paulo fala sobre a transformação. Aí ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de quem? De Deus. Então, amados, nós não precisamos ficar confusos e perdidos nos labirintos da dúvida. Mas você não precisa ficar aí correndo de um lado para o outro nos labirintos da dúvida que este mundo joga. Cristo Jesus é o nosso modelo. Quando nós olhamos para Cristo, estudamos a sua palavra, nós somos transformados progressivamente à própria imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Cristo e avançamos no estudo bíblico, avançamos também para o alvo, para o rumo, para a estatura de um varão perfeito. Então o que a igreja precisa? Comunhão, koinonia, estudo bíblico e a busca por estar apresentando inconformadamente ao mundo e transformando a sua vida. É assim que você vai experimentar. Você veja lá em Coríntios 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. O apóstolo São Paulo dizendo assim: tendo, pois, tal esperança. Quem é que tem a esperança em Cristo Jesus aí, amado? Diga amém no seu lugar. Diga assim: a minha esperança é Cristo.
Olha, a minha esperança é Cristo. Eu não ponho a minha esperança nos homens. A nossa esperança é Cristo. Ele diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Olha, eu tenho ousadia de declarar nesta manhã que sejamos todos nós tocados pela palavra de Deus e o nosso coração se fortaleça e o molde da nossa vida seja a palavra de Deus e que todo mundanismo saia da tua vida, das nossas, para a glória de Deus. Ele diz: tenha ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, Moisés, quando subia no monte e tinha comunhão com Deus, ele descia com a sua face brilhante. Os filhos olhavam: nossa, que coisa tremenda. Mas depois aquela glória apagava, desvanecia. E para que eles não atentassem na glória que desvanecia, Moisés punha um véu sobre a face. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: na graça de Deus, esta glória, além de não desvanecer, é de glória em glória, ela vai brilhar cada dia mais, até ser dia perfeito na tua vida. Louvado seja Deus. Ela não vai desvanecer. Aí diz: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o que? Liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, nós temos uma carne. Nós não vemos Deus ainda face a face. Nós não conhecemos ainda plenamente o Senhor. Na glória, passaremos a eternidade conhecendo. Temos um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, amado, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na tua vida para que você viva a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja transformado de glória em glória, para que seja a imagem perfeita de Cristo cada vez mais. Então isso é uma obra que se dá de glória em glória. Você se lembra que Paulo falou em Romanos 8, olha, nós não sabemos nem orar como convém. Às vezes você ouve uma pessoa orando, nossa, como ele ora bem, como o bispo ora bem. Gente, queria orar como o bispo, não faça isso, amado. Ore como você mesmo ore, que está boa a tua oração. Está ótimo. A Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, amado, às vezes chegamos aos pés da oração quebrados, chegamos aos pés da oração um caco quebrado, às vezes não conseguimos nem falar, mas o fato de nos colocarmos lá diante do Pai e ficar lá nessa busca intensa no pensamento, e às vezes o pensamento tende a viajar, amado, viajar na maionese. E você está lá na oração e daqui a pouco está pensando naquele prato de comida que vai daqui a pouco comer. E você volta para a oração. E está orando, daqui a pouco pensa que 4 horas da tarde o Vasco vai jogar. E você já fica com aquele coração tremendo que vai levar um gol. E você está orando e começa a pensar na morte da bezerra. Então, amado, isso são desvios, às vezes são setas que o inimigo joga para tentar te desviar. Mas as tantas que você vai vencendo essas barreiras, vencendo essas etapas, e vai minuto a minuto, sai uma palavrinha: Senhor, eu creio, Pai, eu sou mais que vencedor. Daqui a 2 minutos, Pai, a tua palavra é maravilhosa.
E daqui às tantas, amado, aquele coração que estava pedregoso, petrificado, endurecido, começa lá o trabalho do óleo do Espírito amolecer, aquela carne, o Espírito começa a falar, e segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. Quando você sai da oração, amado, já é uma outra criatura. Você já sai pronto a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja Deus. Então você apresenta o teu corpo, você está inconformado com o mundo, você é transformado pelo Espírito de Deus, e então a vontade de Deus, amados, é conhecida, é vivida, é experimentada. O contrário é isso, é quando se pensa que a vontade de Deus é algo místico. Tem muitos que pensam que a vontade de Deus é algo místico, ou por meios místicos. Me recordo uma vez lá em Botafogo, um jovem que chegou, cabeludo, ele queria um gabinete, aí estava fazendo o gabinete, ele falou: não, bispo, porque eu às vezes tenho umas experiências com Deus. Eu: é mesmo? É. Bispo, eu tomo um chá, e quando eu tomo esse chá, bispo, eu sinto que eu vou lá na glória. Aí eu disse: esse chá, por acaso esse chá tem uma folha assim, de 3 perninhas, assim? Por acaso esse chá, ele é usado medicinalmente? Por acaso você usa maconha, meu filho? Às vezes eu dou uma tragada numa maconha, uma maconhadazinha, eu vou fazer a marcha da maconha. Eu falo com ele: filho, olha, livre-se disso. Seja liberto dessa maconha. E essa experiência não é uma experiência divina. Experiência divina, você não precisa de uma maconha para chegar no trono da glória. Quando você dobra os teus joelhos, o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração, filho. Você vai ser liberto, vai ser tocado, vai ser curado. O Espírito vai encher o teu coração. Aí sim você vai ficar embriagado. Mas não é embriagado do álcool, é embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus por isso, amado. Então a vontade de Deus não é por meios místicos. A vontade de Deus é através de uma vida de consagração. É onde nós apresentamos a Deus a vida, o corpo, inconformados com o mundo, e somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, amados, eu quero lhes dizer: receba na tua vida, é tempo de confiar plenamente no Deus que se torna galardoador dos que o buscam. Não ponha a tua confiança no chá de arranca-pedra, não ponha a tua confiança na água ungida, bentada do pastor. Não, olha, amado, tem gente que leva a água benta para casa. Olha a minha água da bênção, eu vou beber a água da bênção, a flor da misericórdia, a rosa de Saron. Eu estou levando a rosa. Não, bispo, eu estou levando a fronha do sono dos justos, a fronha do milagre. Eu vou ter um sono dos justos. Eu estou levando a palmilha, que eu vou pisar Satanás com essa palmilha. Bispo, e a minha vassoura? A minha vassoura varre o demônio. E ela vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, e varre o demônio, bispo. Aí eu pergunto: o que é essa religião que você acredita, filho? Em que é essa religião? Gente, eu fico imaginando Paulo no século 21. Eu fico imaginando Paulo no século 21. Era paulada para todo lado, amado. Fico imaginando Cristo agora, aqui em carne e osso, pregando a palavra. Quantos lugares ele iria chutar o pau da barraca, literalmente, e as pessoas iriam se escandalizar. Olha, muitos crentes iriam se escandalizar com Cristo hoje em dia. Sim, mas Cristo chamou fulano de tal de hipócrita, sepulcros caiatos. Como é que pode Cristo falar uma coisa dessa? Sepulcros caiatos. Gente, mas eu ouvi, foi Jesus que falou: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer a vontade dele, porque ele é homicida. Gente, foi Jesus, mas ele não é um Deus de amor.
Ele não é um Deus de amor, de graça. Como é que ele diz que um é sepulcro caiado e outro é filho do diabo? Sim, amado, porque o amor fala a verdade, e só a verdade que liberta. Não adianta você tratar a mentira com amenidades. Não adianta você pegar a mentira e fazê-la de um animalzinho de estimação. Quem cria a cobra será picado amanhã, amado. Não é verdade? Então você está lá acostumado com aquele pecadinho de estimação. Não, é um pecadinho pequenininho, de estimação. Mas daqui a pouco esse pecadinho de estimação vai fazendo um estrago grande na vida, amado. Presbítero Júnior, seja bem-vindo, meu amado. Em nome de Jesus. Então, amada igreja, o cristão é barro nas mãos do oleiro. Diga glória a Deus por isso. O cristão é barro nas mãos do oleiro. Deus está trabalhando. Ele é o arquiteto, o edificador. Ele é o Deus que molda a tua vida. Ele é o Deus que trabalha no teu espírito, trabalha no teu coração. Diga, eu recebo esta palavra. Olha, que Deus esteja nesta manhã de domingo trabalhando no âmago da tua alma. Que Deus esteja trabalhando na tua mente, nos teus pensamentos, no teu coração, na tua vida, de tal forma que você venha ao final deste culto, ao final deste dia dizer: eu não quero nada mais com o mundo, eu não quero viver amoldado às paixões carnais, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero desfrutar desta vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, amados, eu tenho 5 minutos para terminar. Ele dizer assim: em Jesus, a vontade de Deus estava conduzindo todas as coisas, trabalhando para o nosso bem. Diga graças a Deus por isso. Quando nós vemos Jesus cumprir o seu ministério, quando nós vemos Jesus realizando toda a obra, era a vontade de Deus em cumprimento para o nosso bem. Jesus foi o nosso substituto na morte para que nós vivamos a sua vida. Jesus foi nosso substituto na miséria, na pobreza, para que nós tenhamos suprimento da parte de Deus. Olha, eu creio, recebo e declaro que em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades serão supridas para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, a vontade de Deus estava sendo operada, e Jesus sofreu, Jesus passou toda uma orquestração tremenda de lutas, perseguições, difamações. Jesus foi chamado de Belzebubo, o maioral dos Belzebus, é que ele expulsa demônios. Jesus foi tentado 40 dias no deserto. Satanás depois voltou a intentar contra Jesus em Cesareia de Filipe, usando o próprio discípulo chamado Pedro, que Jesus estava anunciando o plano de Deus, que era o plano de salvação, através da sua morte na cruz. E Pedro: não, o Senhor não vai morrer, não vai acontecer isso com o Senhor, isso não vai te acontecer. E Jesus disse: arreda, Satanás, esse pensamento que cogita das coisas dos homens. Satanás tentou desviar Cristo da cruz, porque na cruz Satanás foi esmagado. As pessoas pensam que Jesus foi à cruz, que foi Satanás que levou Jesus à cruz. Lê do engano, querido. Quem levou Jesus à cruz foi a vontade de Deus. Este foi entregue pelos seus próprios desígnios. Pelos próprios desígnios de Deus, Jesus foi entregue. E Satanás tentou desviar a Jesus daquela cruz. Mas Jesus, focado na visão de Deus, focado na visão do reino, arreda de Satanás. Olha, amado, você pode estar sofrendo nesta manhã, você pode estar passando por achaques esta manhã, você pode estar sendo punido por fazer a vontade de Deus, punido por querer fazer a vontade de Deus, pode estar sendo punido por querer o melhor para Deus e a sua obra. Mas eu vou declarar para a tua vida: Deus vai te restituir e restaurar e lhe dar infinitamente mais para a sua vida, meu amado, para a glória de Deus. Então,
toda orquestração contra Jesus estava debaixo do controle de Deus, incluindo Herodes, Pilatos, gentios, acusadores, a negação dos discípulos, a rejeição, os discípulos dormindo. Tudo aquilo era a agenda de Deus se cumprindo, era a própria operação da misericórdia de Deus em favor da sua noiva, a sua igreja, o seu povo. Era Cristo agindo em favor da tua vida, amado. Então esta orquestração, que é aparentemente uma orquestração de morte, ela se tornou em vida para a tua vida. E eu quero declarar a vida de Deus na tua vida nesta manhã, amado. Em Atos 4, 23, diz assim a palavra. Atos 4, 23 a 31, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Agora toda essa gente se uniu contra o ungido de Deus, para quê? Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Diga glória a Deus por isso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Então, amada família da graça de Deus, toda esta orquestração, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Odiaram-me sem causa. No Getsemane, quanto maior era a intensidade do problema, maior era a intensidade da oração. Jesus abandonado, os discípulos dormindo, a traição de Judas, toda aquela morte e paixão, toda aquela orquestração, para cumprirem o que a boa mão de Deus determinou, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E agora em Jesus, você que está aflito, você que está necessitado, você que está caído, você que está derrotado, eu vou lhe dizer, Deus tem mais para a tua vida, amado. Diga, eu recebo esta palavra. Nosso irmão Nilson, faça aqui, meu irmão Nilson, um fundo musical, nós vamos terminar. Mas eu quero, antes de terminar, orar pela vida da igreja, orar pela vida do povo do Senhor. Júnior, o que houve? Sim, foi para a glória do Senhor? Sim. Senhor, que a graça de Deus cubra o presbítero Valdécio, irmão Cardoso, a sua mãezinha, irmã Marilene, com a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, a tua bênção nesta hora. Que esta família seja coberta agora pela consolação do Espírito Santo de Deus, a força da graça de Deus. Que esta palavra pregada esta manhã, pela morte de Cristo e tudo o que Cristo sofreu e sua ressurreição, faça nesta hora sentido nesta família. Pois aquele que fecha os olhos aqui no Senhor, terá a vida eterna para sempre. Vida eterna para sempre com o Senhor. Não é eterna no mundo, no diabo, no Satanás, é para sempre com o Senhor. Na glória de Deus com a vida eterna. Povo do Senhor, diga amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Então, amada igreja, chegamos ao final e eu quero terminar dizendo
para a tua vida. Tomando inclusive, por exemplo, a família do presbítero. Nós sabemos as armas que temos no momento de necessidade. Você sabe que no momento, por exemplo, da morte de alguém da família, somente a obra de Cristo, pela vontade de Deus, é que pode nos dar esperança. Somente. Então que esta vontade gere agora força na tua vida. Diga: eu recebo esta palavra. Que esta vontade gere esperança na tua vida agora. E se alguém que me ouve pela internet esteja sofrendo a perda de um ente querido, alguém que nessa pandemia foi também levado para o seio de Abraão, que esta mensagem, a vontade de Deus, faça sentido na tua vida nesta hora, amado. Porque aquele que dorme no Senhor, aquele que morre em Cristo Jesus, Jesus disse, passou da morte para a vida. Sem Cristo não há esperança. Sem esta obra que Cristo sofreu por determinação do Pai, não haveria esperança. Mas por causa de Jesus, você que hoje sofre, você que hoje está sendo achacado, sendo punido, sendo perseguido, já valeu a pena na tua vida, amado. Diga graças a Deus. Já valeu a pena, porque em Cristo, Paulo disse, por amor de Deus, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai amado e eterno, que esta palavra alcance o âmago da alma nesta manhã. Os nossos corações fortalecidos em Deus, alimentados em Deus, nutridos pela palavra, pela esperança do Evangelho, sejamos então, ó Deus, capacitados, habilitados para o cumprimento de toda a boa obra. E agora, meu Deus, os corações enlutados sejam consolados, confortados, que os hospitalizados sejam fortalecidos, aqueles que enfrentam, Senhor, agora doenças, ó Deus, num leito de morte, em nome de Jesus, que a força do Evangelho agora levante, fortaleça, dê ânimo para estas vidas, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, na verdade única, soberana da vontade de Deus, que é o Evangelho de Cristo, nós estamos agarrados, adorando a Deus em espírito e em verdade, para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém, amém. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor.